Beleza? Então, beleza. Então, vamos iniciar hoje a nossa segunda aula, né? São 6 aulas, pessoal. Tá? O pessoal perguntou ali no grupo. Então, tem mais, fora essa, tem mais 4, tá? Eu não sei se vai haver ali um recesso do carnaval, mas a princípio vai até o dia 23, né? As aulas, mas a gente informa no grupo, caso haja um recesso. Até agora não foi falado nada, mas se houver um recesso, a gente informa pelo grupo. Mas já tá acabando, tá? Pedro, se eu não me engano, me pediu um software de gestão. Deixa eu ver se o Pedro está online. Pedro. Não. Tá. Bom, em todo caso, eu passei ali. Tá? Caso tenha, né, você esteja assistindo posteriormente a aula gravada, surja qualquer dúvida, Pedro, pode me chamar no WhatsApp. Ou, se você preferir, a gente pode abrir esse mesmo software aqui e fazer uma aula, né, para todos. É um software básico de gestão que serve desde uma, se não me engano, é uma oficina, né? Mas ele pega toda a parte ali de gestão comercial, tá? Cadastro de produto, emissão de nota fiscal, e ele é gratuito por um número X, se eu não me engano, 500 produtos. Acima de 500 produtos, daí ele gera uma taxinha ali para você, tá? Mas qualquer dúvida, vocês vão entrando em contato comigo, perfeito? Opa, já entrou mais alguém aqui. Graciele, Márcia, Rubemar, beleza. Ah, perfeito, Fábio, tranquilo. Acontece, tá? Então, pessoal, eu deixei, né? Passei ali aquelas duas aulas que ficaram gravadas, né? A gente falou um pouquinho sobre a Kodak, né? O exemplo da Kodak. Falou um pouquinho também sobre a evolução exponencial, né? Das tecnologias ali. Mostrei o exemplo que está lá no material de vocês da bicicleta, através desse vídeo, né? Que é a crise, que foi um vulcão lá, criou a bicicleta, né? E ele joga lá uma pergunta para vocês nesse vídeo, né? E o que vem com a Covid, né? É um vídeo um pouquinho já, se não me engano, 2021, mas né, ainda a gente pode ver as alterações, as inovações que foram criadas durante a pandemia, né? E como elas estão crescendo, né? Eu pedi, se possível, que vocês compartilhassem algum exemplo de inovação que vocês conhecem, assim, que impactaram vocês. Tá? Alguém? Todos conseguiram assistir as aulas gravadas? Se não assistir, não tem problema. Pode assistir final de semana, a gente volta ali terça-feira que vem conversando sobre o assunto, tá? Me falaram também que a apresentação ela ficou pequena para assistir no celular. Deixa eu fazer o seguinte aqui. As que ficam gravadas, né? Deixa eu ver se eu consigo ampliar. Deixa eu tirar a câmera aqui para ver se vai ficar melhor, né? Aí dá para visualizar. Mas eu passei, o pessoal que me pediu ali pelo celular, eu passei essa apresentação pelo WhatsApp, tá? Ela tá online, ela foi feita no Prezi. Então, se vocês estão com dificuldade de leitura, alguma coisa ali pela vídeo, querem ver a apresentação, só me pedir lá que eu encaminho para vocês, perfeito? Então, hoje a gente vai dar continuidade, vai falar um pouquinho sobre era digital e pós-digital, perfeito? Tá? Então, o que caracteriza essa era digital e essa era pós-digital? Então, ó, deu uma ampliada aqui sem a câmera, acho que fica melhor. Então, a era digital, ela diz respeito a um período que foi consolidado no fim do século XX, e ele está associado à otimização dos fluxos, né, de informações no mundo, ou seja, são aqueles impactos que são provocados pela transformação digital. E esses impactos, eles causaram, digamos assim, um certo medo às pessoas, às empresas. Lembra que a gente comentou na primeira aula sobre esse medo da inovação, né? E também a gente mostrou como reduzir esse medo, né? Que seria criando aquele ambiente onde todos colaboram, né? Quando vão fazer uma inovação, quando vão fazer uma alteração.
A gente pode citar alguns exemplos de empresas que sofreram com essa era digital, nos vídeos que eu passei, né, que é o exemplo da Kodak, né, que mostra lá que de 145 mil funcionários, né, e de repente ela fechou, né, ela quase que abriu falência, né. Tem a Nokia, quem conheceu a Nokia, o BlackBerry, né, meu sonho era ter um BlackBerry. E a Nokia BlackBerry, né, que era aquele, digamos, o celular que tinha um tecladinho embaixo, quase como se fosse um teclado de computador mesmo, né. Ele acabou sumindo, né. Eles apostaram que os smartphones não seriam capazes de derrubar a BlackBerry. Eles ofereciam mais para empresários, né. BlackBerry era sinônimo ali dos contadores e tudo mais, então acabou que, né, ele não se manteve no mercado. Os smartphones substituíram eles. Eu tive meu BlackBerry, consegui meu BlackBerry e tive meu Xperia, Sony Xperia, que foi o smartphone. Fiquei maravilhado com, com o smartphone, tipo, né? Meu primeiro smartphone foi um Xperia. A Blockbuster, provavelmente vocês já conheceram, né? Já ouviram falar da Blockbuster. As locadoras, né? Resumindo aqui, digamos, generalizando, as locadoras de vídeo. Elas sumiram, né? Graças aos streaming. Né? A IBM com os PCs. Né? Quem conheceu aqui a IBM, né? Não que elas tenha sumido, pessoal. Ela perdeu, digamos assim, de crescer, porque ela investiu muito em gerenciamento de dados, né? Mas os PCs, os computadores pessoais, né, personal computer, ela abriu mão, digamos assim, abriu um espaço para que Bill Gates criasse o sistema operacional para eles, né, que é o Windows. Então ela perdeu, digamos, essa oportunidade, né, dessa era digital. A Hitachi, a Toshiba, outros que agora me veio a cabeça aqui, a América Online, né, a UOL, a IG, Internet Grátis, Netscape, Walkman. Então tudo isso daí foi os impactos dessa era digital. Já quando se fala de era pós-digital, ela seria o contrário, né? Porque as inovações digitais, ela não causam mais esse impacto, não causam mais esse medo, né? E também não deveriam causar o medo ao mercado, ao comércio, apesar de causar, né? Porque é um impacto, digamos assim, que vai reduzir clientela, né? Mas não deveria. Hoje, a gente, por exemplo, começou a utilizar aplicativos. Esses aplicativos estão sendo associados à nossa rotina sem a gente perceber. Quem aí não se deu conta, por exemplo, que hoje você não precisa mais ir lá na lotérica para pagar aquele boleto, né? Você não precisa mais, por exemplo, fazer todo aquele trâmite que antes era um pouquinho até complicado, né? De ir receber o seu salário lá no banco e fazer os pagamentos de boleto, fazer os pagamentos, né, transferências e tudo mais, né? Hoje em dia tudo se faz pelo próprio celular, né? Então essa era pós-digital é isso. Ele chegou, digamos assim, a uma solução tecnológica que ela é quase que invisível. Você não percebe que ela se adapta à sua rotina, né? Até eu comento que as crianças elas já estão nascendo com contas no Instagram, já estão nascendo com contas, né, que os pais fazem, como se fosse um álbum digital mesmo deles, né? Então já está criando essa rotina desde o nascimento. Alvin Toffler, ele fala que o analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não vai conseguir, então, aprender, desaprender e reaprender, ou seja, se atualizar automaticamente a essas novas rotinas que a era pós-digital implica para a gente, né? Ou seja, aqueles que ainda não conseguiram adquirir uma certa confiança, por exemplo, nos bancos digitais, né? Fazer o pagamento digital, fazer a transferência digital, fazer pagamento por Pix, né? Por incrível que pareça, ainda há aquelas pessoas que têm esse receio. Que, por exemplo,
Até um amigo meu esse tempo ele tava conversando, ele falou, eu sou aqui de Guarapava, ele falou, eu preciso ir lá no Pinhão, porque eu preciso pagar uma conta lá de um terreno, né? A gente fez uma troca e eu preciso pagar. Eu falei, mas por que você não paga por Pix? Ele, não, porque eu preciso do recibo assinado, o cara tem que me assinar o recibo. Como se o comprovante de pagamento de transferência do Pix não fosse válido, entendeu? Então tem essa resistência ainda. É pouca, é bem, né? É difícil encontrar essa resistência. A maioria, digamos, se adaptou a isso. Então a inovação, a mudança, ela é muito rápida, né? Você precisa, no caso aqui do que Alvin Toffler fala, você precisa aprender, você precisa desaprender para se adaptar a essas novas tecnologias, essas novas funções, esses novos ambientes. Seguindo a sequência dos bancos mesmo, né? Quando passou para o digital, vocês já perceberam que houve bastante mudança. Vocês provavelmente já receberam aquelas atualizações de contrato, né, dos bancos. A primeira atualização foi provavelmente com o Pix, que vinha lá porque foi um novo sistema, digamos assim, uma nova forma de fazer transferência de dinheiro. Então houve uma adaptação de contrato. Mas hoje em dia, com as normas, principalmente comerciais, é comum esses bancos digitais estar sempre atualizando ali os seus contratos e mandando essas informações. Muitas vezes a gente nem lê ali, aceita e continua utilizando, né? Então, seria esse, o aprender, desaprender e o reaprender. E os desafios da mudança dessa inovação, né? Então, eu costumo dizer que se você não está evoluindo, você está regredindo hoje em dia, graças a essa inovação, porque a inovação ela está acontecendo, né? As atualizações estão acontecendo. Se você não está acompanhando, você está o quê? Regredindo, porque você está parado, como se você estivesse estagnado ali, né? Parado numa escada rolante, que está descendo. Se você não evolui, não anda, você vai sendo puxado para trás, né? Aqui eu trago, né, a explicação ali da estagnação, né, que é o estado que se encontra então estagnado, sem fluir, né, falta de progresso, olha só, de movimento, de atividade, é uma paralisação. Tá? Então aquelas pessoas que dizem, eu não quero usar Pix, eu não quero usar aplicativo, eu não, né, ele está andando para trás, vai chegar um momento, né, que vai se obrigar, né, utilizar isso. Aos poucos vai substituindo. Inércia seria a resistência que a matéria oferece, então, a essa aceleração da inovação, né? Isso trazendo para a inovação. Ó, exemplo ali, ó. Quando comparamos então o mundo a essa escada rolante, é porque o mundo ele está em constante evolução, ele está se movimentando, né? E com a era digital houve então essa aceleração dessa evolução, né? E se você parar nessa escada rolante, você será levado para baixo. Você simplesmente não acompanha. Quando a gente traz para o modelo empresário, né, eu gosto de trazer esse exemplo do avião, né, da empresa. Muitas empresas falem por causa disso, pessoal, né? Imagine então que você é um piloto, né, você decola seu avião, a sua empresa, e assim que ele estiver lá em cima, você faz de tudo para essa empresa chegar lá em cima. Você faz curso, você faz atualizações, você começa a conhecer o mercado, você entende o mercado, você conhece seus concorrentes, você avalia seus concorrentes, você avalia seus clientes, você faz de tudo. Você sobe, você vai lá em cima, ergue a sua empresa. Mas a partir do momento que ela está lá em cima, você entra num certo conforto, né? E desliga os motores. O que, que vai acontecer? Por um certo tempo, esse avião, essa empresa, né, que decolou, ela vai se manter, digamos assim, em movimento, né? Mas aos poucos ela vai caindo. Então, se manter hoje no mercado, principalmente aonde há uma concorrência digital muito, muito grande, é necessário que você se mantenha atualizado, tá? O aprender, né? Então, o aprender é o processo de entender, compreender, avaliar, descobrir e assimilar uma informação, né? Então, você precisa se reinventar, né? Você precisa se readaptar às mudanças.
avaliar o mercado sempre. O desaprender lá. Então, seria fazer uma reavaliação desse mapa, né? Como o mundo está, como estão seus concorrentes, né? E entender esse comportamento das pessoas, que elas mudam constantemente, principalmente com a digitalização. E o que é consumido, como que isso daí vai influenciar, né? A gente viu aquele exemplo lá do marketing. O marketing é um dos modelos que mais faz essa sequência do aprender, desaprender e reaprender, né? Ele está sempre em atualização. O marketing é sabe, tipo, que você precisa, digamos assim, acompanhar, tá? Você precisa sempre estar inovando, que é ele que vai fazer, então, todo o resto se movimentar. E o reaprender é justamente então as mudanças que você, como empresário, né, também precisa mudar, assim como todo o resto, cliente, mercado, marketing, consumo, etc. Então, você fazia as coisas de um jeito e agora é hora de fazer as coisas de outro jeito, porque o mercado ele mudou, né? Ou ele está sempre mudando. Deixa eu só ver aqui se falaram comigo. Não. Fique à vontade, pessoal. Qualquer dúvida, colocação, vocês podem me interromper, tá? E o que muda, né? Deixa eu só ver se ele aumenta aqui. Não aumentou. Deixa eu ver se eu consigo aumentar direto no pessoal que está assistindo no celular. Então tá aqui. O que muda nas gestões, né, das empresas com essa era pós-digital? Então cai aquela premissa. Deixa eu só aumentar aqui também. Então cai aquela premissa da frase não se mexe em time que está ganhando, né? Vocês provavelmente já ouviram isso. Com a era pós-digital, precisamos sempre estar se atualizando para não correr o risco de perdermos antes mesmo de entrar em campo, né? Ou antes mesmo de nos darmos conta que o time que está em campo, ele não é mais eficiente. Aí aqui o exemplo lá da escada rolante. Então a vida é essa escada rolante que acaba nos puxando para baixo. E precisamos então nos manter em movimento constante, nos atualizando, desaprendendo o que não serve mais e reaprendendo para nos manter subindo, né? Ou seja, se atualizar sempre, inovar e mudar. Eu vou deixar, pessoal, vou mandar um vídeo para vocês. Eu acho que eu até comentei ali no vídeo 2 ali sobre Walter Longo. Alguém chegou a assistir esse vídeo do Walter Longo? Né? Não? Então, Walter Longo ele afirma que somente agora estamos saindo daquela idade média, né, e entrando na idade mídia, né? Ele diz que estamos vivendo nessa idade mídia atualmente porque a gente saiu daquela idade média porque o que seria a idade média, né? Seria a classificação mediana de tudo que a gente faz, né? É como se a sociedade colocasse a gente em grupos ou massa, né? Dividido, por exemplo, pela média de idade em uma classe, escola, né? Escolar. O conteúdo dessa escola é aplicado pela média de inteligência ou média de capacidade daquele ano letivo, né? Que foi deduzido por estudiosos, né? E quando ele fala que a gente sai dessa idade média, desse exemplo, e está entrando na idade média, ele se refere, por exemplo, aos estudos à distância, onde cada um vai aprender em seu ritmo, né, respeitando aquela individualidade na educação. O vídeo, pessoal, é bem interessante, né, não é tão longo, acho que é meia hora ali de vídeo. Eu tenho um resumo aqui que eu trouxe para vocês, né, mas como eu tenho esse vídeo, né, eu vou passar o vídeo, está online lá no YouTube. Eu vou passar o vídeo para vocês ficar mais completo, para vocês verem, tá? Assistam, acho que vocês vão gostar, é bem legal. E digo mais, eu sigo Walter Longo porque nessa área de marketing de inovação ele tem muito, né? Ele tem muito a dizer, ele tem muito a ensinar. Para quem tem uma empresa, ele dá muitas ideias, sabe?
Ó, por exemplo, aqui ele fala da educação, né? Que a divisão era feita pela Idade Média, né? Currículos das disciplinas eram aplicados com base na média de inteligência, né? Desconsiderando a dificuldade individual de cada integrante. E assim por diante, né? Os jornais eram aplicados, as notícias dos jornais eram aquilo que a maioria, digamos assim, era considerado uma média de maior, né? Mais considerada, digamos assim, que iam ler. Então, hoje em dia não, hoje em dia com a internet você pesquisa determinado assunto que mais lhe interessa, né? Segue contas, né? Com assuntos que mais lhe interessam. Mas assim por diante. Essa parte que eu vou pular então, né? Como eu vou passar o vídeo para vocês. Tem por que a gente rever aqui. Deixa eu ver o que é esse aqui. Não. E tá lá no vídeo lá. A parte que ele fala também das academias é bem legal, né? Ele fala, por exemplo, que o mundo fitness, né? Um mundo onde há diferentes tipos de cliente, né? Um procurando saúde e bem-estar, outros procurando beleza e estética, erotismo, sedução, fonte de juventude, né? Poder e controle, força, energia, equilíbrio do corpo e mente, né? Então, são inúmeros os motivos que procuram essa academia. Porém, a grande maioria do mundo fitness trabalha seu marketing em cima da beleza e da sedução e do erotismo. Aí ele traz, por exemplo, 2 revistas, né? Onde que pessoas, digamos assim, que não necessitaria procurar, digamos, uma academia, né? Aquelas pessoas que menos precisam da academia são as que estão nas capas, né? Até ele cita lá que ele já ouviu pessoas falando que querem entrar na academia, mas antes precisa emagrecer, ou seja, precisa adquirir um corpo para entrar nessa academia, porque o marketing, que foi baseado nessa média, né, ele está criando esse modelo. Para você estar dentro de uma academia, você precisa estar com o corpo sarado, né? Então, antes mesmo de entrar, você já precisa adquirir esse corpo. Né? E acaba o quê? Afastando da academia aqueles que mais, né, ou que realmente precisam dela. Ah, beleza. Então, me cobrem lá se eu não passar o vídeo para vocês, mas eu não vou esquecer, até eu vou anotar aqui já. Walter Longo, da Idade Média para a Idade Mídia, é o nome do vídeo. E aqui eu trago, esse é José Carlos de Souza, né? Ele fala sobre, digamos assim, o nixialista, tá? Ou sobre o nixialismo, né? Ele diz que o mais importante do que ser um especialista ou generalista é preciso saber trabalhar de forma colaborativa. E o nixialismo é o principal, digamos assim, formulação que faz essas conexões. Alguém aqui já ouviu falar sobre nixialistas? Sim, não? Pode responder ali no chat mesmo, pessoal. Se alguém já ouviu falar, porque existe um grupo chamado Nixialistas. É um canal do YouTube, Instagram, e nessa área de empreendedorismo, eles têm bastante conteúdo também. Então, algumas turmas já conheciam, né? Mas resumindo aqui, o nexalista seria uma pessoa, então, que consegue fazer nexos das coisas, que consegue ligar as coisas e resolver problemas. Não são aquelas pessoas que são especialistas em um só setor. Não são aquelas pessoas que são especialistas em um ramo, né? E os generalistas são aqueles que conhecem um pouquinho de tudo, né? Mas, digamos assim, não faz os vínculos. E o nixialista ele consegue então fazer, ele não precisa ser um especialista, ele não precisa ser um generalista, mas ele consegue colaborar para que tudo funcione, tá? E aqui, deixa eu ver se eu tenho o vídeo aqui do José. Ó, eu tenho esse vídeo aqui que é do Nixialistas, né, que é do canal do YouTube, e ele fala um pouquinho, explica melhor um pouquinho sobre esse Nixialistas. Deixa eu só passar para vocês aqui. Deixa eu cortar meu som.
maior parte das pessoas entra no mercado de trabalho, elas escolhem serem especialistas ou generalistas. O especialista é um profundo conhecedor de um tema. Já o generalista sabe um pouco de muitas coisas. No meio de tudo isso, nasceu um terceiro tipo de profissional, alguém que está sendo muito valorizado pelo meio corporativo. Em tempos de crise, ele é um dos poucos profissionais que são promovidos e disputado a tapas pelos headhunters. Mas o que faz esse profissional ser tão especial? Antes de te contar, vale a pena dizer onde esse nome surgiu. Na década de 50, um escritor canadense de livros de ficção científica chamado Van Vogt escreveu um livro que se tornou muito conhecido, Voyage of the Space Beagle. Nesta história, uma nave espacial atravessa o universo em busca de planetas distantes. Sua tripulação é formada por cientistas nas principais áreas do conhecimento humano. Porém, o protagonista desta história é um jovem que não possui especialização em nada, mas tem uma incrível capacidade de analisar e resolver problemas. Este jovem tinha uma incrível capacidade de fazer nexos entre os temas e criar soluções. Ele tinha uma mentalidade diferente, congregando pontos de vista diversos e criando soluções com perfeito bom senso. A ele foi dado o nome de nexialista, por conseguir encontrar nexo nas informações. Nem sempre o nexialista conhece as respostas, mas ele sabe onde buscá-las. Conecta pessoas e conhecimentos aparentemente não relacionados. Ele tem a cabeça de hiperlink, é antenado e capaz de ordenar o caos e a confusão. O mundo conheceu diversos nexialistas. Sua existência fez com que a humanidade evoluísse muito. Leonardo da Vinci, por exemplo, teve mais de 10 profissões. Seus estudos de ótica fizeram com que as pessoas tivessem a sensação de que a Mona Lisa estivesse olhando diretamente para quem a visita, independentemente da posição em que o visitante esteja. Thomas Edison, Einstein, Steve Jobs, Santos Dumont e até Arnold Schwarzenegger. Nos tempos atuais, nosso desafio está em formar nexialistas para ajudar as empresas da atualidade. O nexialista da atualidade possui uma sobreposição de importantes competências. É alguém com forte persuasão e influência para estimular as pessoas a fazerem cada vez melhor seus trabalhos. Utiliza as redes sociais para identificar oportunidades e aproximar pessoas. Tem uma grande capacidade analítica. Tem elevada habilidade para solucionar problemas. Tem carisma desenvolvido e uma impressionante habilidade de se relacionar com pessoas. São pessoas que conseguem criar ou adaptar estratégias de suas companhias em suas atividades. Têm postura proativa e gostam de trabalhar em equipe. Nós, da Nexialistas, temos como missão desenvolver nexialistas nas empresas. Sabemos que isso será a diferença para criarmos uma sociedade melhor, um mundo melhor. Conectamos pessoas a resultados. Perfeito. Então, resumidamente, né, o nexialista seria o quê? Um empreendedor. Consegue ver que a descrição ali do nexialista está muito próxima, né? Ou é um empreendedor. O empreendedor precisa ter essas qualidades, né? Precisa, digamos, se virar nos 30, fazer toda essa junção de informações, encontrar aquela pessoa que vai conseguir solucionar seu problema, né? Vão aparecer vários problemas para você e você vai ter que saber direcionar eles, né, para entregar um resultado, né? Ou seja, um empreendedor. Perfeito? Aqui tem um videozinho do Walter Longo, né, que é curto. Ele fala um pouquinho sobre inovação também. É esse daqui que eu falei, né? Que eu vou passar o vídeo lá completo para vocês. Mas aqui para vocês conhecerem ele melhor. Só um minutinho. O mundo está se dirigindo para um caminho com duas pernas. Essas duas pernas são o digital e o experiencial. Inovação é fazer de um jeito diferente o que os outros fazem igual.
Empresas daqui para frente, elas não morrem por fazer coisa errada. Elas vão morrer por fazer a coisa certa por um tempo longo demais. E o grande risco é não arriscar. Quanto mais a tecnologia avança, mais humanos nós temos que ser nessa relação e nesse diálogo. Nós devemos nos jogar de maneira entusiasmada rumo ao desconhecido. O mar das oportunidades vai se abrir na direta proporção do nosso entusiasmo. E essa é a visão mais importante que a gente tem que ter daqui para frente. A capacidade de se adaptar. O sucesso busca quem quer fazer diferença. E o jeito de fazer diferença é fazer diferente. Inovação significa, às vezes high-tech, às vezes high-touch. Legal, né? Às vezes high-tech, ou seja, aplicando alta tecnologia, né? Aquelas tecnologias de ponta. E, às vezes, high-touch, né? Que seria aquela capacidade de estabelecer empatia, né, com os semelhantes, de compreender, né, as sutilezas das interações humanas e encontrar alegria no íntimo dos outros mesmo, e ir além daquele superficial, daquele robótico, né? Ir em busca de sentido, de propósito. Lembra que eu comentei na aula passada sobre aqueles roots, né? Aqueles robozinhos lá que respondem lá automaticamente, que às vezes, muitas vezes, na verdade, acaba, em vez de ajudando, afastando o cliente. Então seria isso, né? Às vezes esse high-tech pode prejudicar a sua empresa, né? E fazer diferente é a palavra-chave. Tem muitas empresas que estão fazendo igual. O Uber com o táxi fez isso, por exemplo. Todos estavam seguindo aquela mesma sequência de táxi. Veio o Uber e fez diferente, né? E hoje, o diferente não é o high-tech, é o humano. Ele cita lá nesse trecho ali, né? Ele cita que o diferente é o humano. Tá? Você trazer alegria ao seu cliente, né? É uma capacidade, digamos, de se adaptar ao cliente, entender o cliente e trazer para ele, digamos assim, mais humanidade no atendimento, por exemplo. Tá? Como é que estão, pessoal? Alguma dúvida? Estão muito quietinhos hoje. Nem é sexta-feira ainda. Deixa eu ver como é que estamos aqui. Vou aqui minha câmera. Olha, estamos em 11. Estão assistindo mesmo, só deixaram aberto, né? Também faço essa. De vez em quando. Mas vocês assistindo depois, então não tem problema, tá? Vou gravando aqui para vocês. Deixa eu fechar a câmera aqui de novo para ampliar o vídeo. Perfeito. Outro vídeo que eu trago aqui para vocês é da convergência, tá? Que também fala um pouquinho sobre inovação. Também vou passar aqui para vocês. A quarta revolução está acontecendo agora. O foco não é mais no cliente, sim do cliente. Com o mundo mais conectado, o ecossistema dos negócios vive um novo momento, sustentado por modelos e tecnologias até então presentes apenas no imaginário de futurólogos e roteiristas de filmes de ficção. Fechar os olhos para essas transformações é o caminho certo para abrir espaço à concorrência. Será preciso, mais do que nunca, ser competitivo, arrojado, visionário, enfim, o importante agora é achar o seu caminho nessa jornada. Você está fazendo suas tarefas sempre do mesmo jeito? Então você será ultrapassado em poucos meses. Já parou para pensar que seus clientes estão escrevendo o mapa do sucesso através do acúmulo de dados? A turma do Vale do Silício está apostando suas fichas no Big Data, na inteligência artificial e no blockchain. Essa jornada ainda está em seus primeiros passos, mas demonstra a preocupação em transformar o comportamento humano baseado em dados. Isso tudo vai ajudar a gerar produtos e serviços mais precisos. Novos modelos de negócios para novos consumidores.
A geração que já está ocupando os lugares de liderança demanda uma nova forma de se relacionar. Eles querem uma linguagem mais direta, menos formal, simples. E não confunda simples com superficial. O que estes líderes querem para a sua vida pessoal, eles desejam no profissional. B2B? B2C? Não. Agora é B2Human. Hoje, o Love Mondays, LinkedIn e Indeed influenciam a tomada de decisão de um profissional que pretende se conectar com o propósito de uma empresa. Não existe mais espaço para dissonância. Tudo é muito mais fácil, ágil e o nível de exigência sobe. Estamos conectados com tudo o que acontece nos 4 cantos do planeta. O momento não é mais de discurso, e sim de ação. Agora é vez do teste rápido, fale rápido, conserte mais rápido ainda. Onde nada se cria, tudo se combina. Afinal, para que fazer do zero se temos conhecimento acumulado? É o tempo do Employee Experience conectado ao Customer Experience. Empresas buscam a inovação intensamente, pois só quem tem a capacidade de se reinventar a cada dia vai continuar a jogar este jogo. Um ecossistema global de empresas com pessoas engajadas que formam uma rede de consumo sem precedentes. As empresas precisam de ambientes que sejam tendência ou que se conectam com seu propósito. Pense nisso. Reinventar-se para as novas realidades do trabalho é mais do que uma forma de atrair e reter os grandes talentos. É um jeito de construir marca de dentro para fora e de colocar entre 4 paredes tudo aquilo que faz uma empresa única, onde cabem todos os seus sonhos pelos anos que virão. Torne a experiência do cliente fácil, agradável e conveniente. As empresas de sucesso transformam seus clientes em embaixadores da sua marca. Recompense entregando valor além do acordado. Supere-se, vá além do trivial. Um esforço a mais volta em forma de reconhecimento e cria conexão emocional com seu cliente. Este momento de transformação exige mais que um excelente projeto de arquitetura, mais que um inquestionável trabalho de implantação. Participamos de forma conjunta da transformação do mercado e entendemos as necessidades que as empresas estão passando, onde é necessário criar mais engajamento, promover inovação, trabalho coletivo, onde a tecnologia trabalha a favor do negócio. Vamos projetar o futuro, abertos para mudar, de hábito, de estilo, de forma, de ideia. Estava sem som. Convergência também, pessoal. Esse vídeo aqui vocês podem acessar, ele é de 2018, né? Mas no próprio canal deles ali tem muito sobre também inovação, tá? Então, resumindo o vídeo ali, né? Se alguém quiser falar alguma coisa, quiser comentar o vídeo, fiquem à vontade. Mas ele fala sobre o foco sendo do cliente, né? Então, aquela personalização que a gente falou. Lembra lá na primeira aula? Então, o cliente, ele quer uma personalização. Ali ele fala também sobre fazer do mesmo jeito, que é aquela ficar parado naquela escada rolante ou subir a tua empresa como aquele avião e simplesmente desligar tudo lá e querer que a sua empresa se mantenha no ar, né? Não vai dar muito certo. Ele menciona sobre o Big Data, né, inteligência artificial, né, que está transformando o comportamento baseado em dados. Hoje em dia, a internet, o Google em si, né, eles criaram esse Big Data e conseguem, então, estimular muito a parte de marketing. Eu comentei com vocês, por exemplo, aquele sistema de compra, né, que o simples fato de você fazer uma pesquisa e, de repente, tudo que você abre, né, aonde você abre no seu celular, tudo que está vinculado àquela tua conta do Google durante o momento que você fez a pesquisa, vai começar o quê? Transmitir informações e promoções sobre o produto que você fez, até você comprar, né? Por quê? Porque você, hoje em dia, é um dado, né? Eu comentei com vocês, na PUC, eu fiz baseado em Big Data, entendendo um pouquinho sobre Big Data, como que trabalha esses Big Datas. Para quem tiver interesse sobre Big Data, eu posso passar, tem um vídeo do Attila,
que ele explica perfeitamente como que funciona toda essa junção, como que ele funciona todas essas pesquisas e como que ele gera esses dados para auxiliar empresas, né? Principalmente empresas que estão iniciando e querem fazer aqueles suas publicações, né? Os leads ali, tudo, querem fazer suas publicações, seus merchan, para que seja direcionado para aquele tipo de cliente mesmo. Tá? É bem legal os vídeos dele. Né? Ele fala aqui sobre o teste rápido, fale rápido, né? Se atualize rápido. Né? Só quem tem aquela capacidade de inovar vai permanecer nesse jogo. Até comenta ali, né? Só quem consegue se atualizar, só quem consegue conquistar seu cliente vai permanecer, né? E aquela conexão, então, emocional mesmo com o cliente. Aqui, pessoal, eu queria, se possível, uma interação com vocês, né? Que são algumas mudanças em fatos, tá? Eu vou trazer aqui 5 exemplos de mudanças, né? Que causaram essa, digamos, digitalização, essa mudança digital, né? Por exemplo, aqui, as redes sociais, elas mudaram o mundo, né? Da interação humana. Foram elas, por exemplo, quem assistiu o vídeo lá do exemplo da Kodak, é ela que realmente fez com que a câmera digital, né, a câmera analógica, na verdade, né, fosse substituída pela câmera digital. Que Steven Samson, lá, quando fez a primeira câmera digital, aquele trambolho de 5 kg lá, ninguém via, né, por que usar aquilo, se a resolução era baixa, não era impresso, né, não tinha como imprimir aquilo ali, ficava digital, como que ia mostrar isso? Então, quer dizer, não foi a invenção, digamos, máquina que fez a Kodak falir, mas foi as redes sociais, né? O modo como as fotos foram divulgadas, o modo como elas são processadas, né? Segundo aqui, os sistemas GPS, né? Que permitiu o uso de vários aplicativos, inclusive a evolução dos táxis, através, né, do Uber. Tá? E, claro, isso foi copiado por outros sistemas, né? Não foi só o Uber que utilizou isso. Né? Hoje, por exemplo, quando a gente faz o pedal, como eu já falei, eu gosto de pedalar, né? Final de semana eu pego a bicicleta e saio. Então, existe um aplicativo chamado Strava, né? Entre vários. Mas que ele identifica onde está meu celular e faz toda a rota que eu percorri, né? Então, ele me dá a velocidade média, tudo através da tecnologia do sistema GPS, né? Vocês viram aquele dia lá eu adicionando o café à minha lista de compra através de um assistente virtual, né? Então, por exemplo, o Alexa, né? Que possibilita a otimização de tudo nessa rotina, né? Que ótima notícia. Alexa, parar. Não dá para falar o nome dela que ela interrompe, gente. Esse é o problema. Próximo, impressoras 3D, tá? Aqui eu trago 3 videozinhos aqui, 3 ou 2 videozinhos, mas as impressoras 3D, né? Você pode produzir tudo já em sua casa. Né? No início, por exemplo, eu queria, por exemplo, sei lá, fazer alguma coisa em plástico, né? Um brinquedo para o meu filho, um utensílio, eu poderia fazer com essa impressora 3D. Né? Só que hoje já é possível produzir alimentos, inclusive. E esses 3 videozinhos aqui vai mostrar isso. Até, inclusive, casas já estão sendo utilizando a impressora 3D para fazer isso. Tá? Em um daqueles vídeos que eu passei para vocês, fala sobre a destruição criativa. Tá? Que seria que essas inovações acabam tomando o trabalho, né? De mão de obra, por exemplo. Vamos supor aqui, quantos pedreiros ali, né, engenheiros e tudo mais, que ela acaba tomando, né, substituindo, né, gerando o desemprego deles. Então, é legal até que vocês assistam, né, para ver entender melhor essa destruição criativa. Deixa eu só passar aqui o videozinho para vocês, deixa eu só localizar ele aqui. Tá aqui.
As carnes vegetais realmente estão ficando impressionantes, assim. Quem comia aquela velha e boa PTS, que ainda tem o seu lugar, né, a proteína texturizada de soja, acho que não imaginava que em poucos anos a gente teria uma carne vegetal exatamente idêntica à carne animal como a gente tem hoje. A empresa israelense Redefine Meat, eu já falei dela aqui no passado, apresentou essa semana num jantar para vários jornalistas uma carne 100% vegetal, vegana, feita em impressoras 3D, que essa é a técnica dessa empresa israelense, mas num nível assim nunca visto antes. O que eles fazem é uma mistura de proteína de soja, grão de bico, ervilha, leveduras nutricionais, beterraba para dar cor, colocam isso numa impressora feita exatamente para essa função e literalmente imprimem um pedaço de carne. Essa impressora 3D, utilizada aí pela Redefine Meat, ela imita as fibras musculares e também a gordura, inclusive gordura de coco também vai nessa carne deles aí, e eles fazem de uma forma que realmente no vídeo fica impressionante. Pelo depoimento das pessoas que comeram efetivamente essa carne, realmente é muito igual à carne animal. Even the smell smells like the real thing. Really authentic for me. It's revolutionary. Essa empresa israelense está chegando agora à Europa, eles vão estar ali estabelecidos na Holanda, mas vão distribuir por diversos locais da Europa e pretendem também chegar aos Estados Unidos e à Ásia. Apenas a América do Sul ficou de fora por enquanto. Atualmente, cada pedaço de carne desses aí que eles serviram no jantar leva cerca de 1 hora para ser impresso, mas eles dizem que agora, chegando à Holanda e ampliando a fábrica e todo o equipamento, eles vão conseguir fazer isso em minutos. E na verdade é muito escalável, né? Dependendo do tanto de equipamento que você tiver, você consegue fazer em segundos. Por enquanto, essa carne 3D vegana super tecnológica não chegou aos supermercados, mas ela já foi testada e aprovada em mais de 150 restaurantes de Israel e está começando agora a ser testada também em restaurantes da Europa. Outras alternativas à carne animal também estão aí no páreo para serem concorrentes dessa empresa aí da Redefine Meat, mas é bom a gente diferenciar. A gente tem a carne vegetal, que é essa que a gente encontra hoje no Brasil, como da Fazenda Futuro, por exemplo, que é uma carne vegetal que imita muito bem a carne animal, mas ela não é feita numa impressora 3D, por exemplo, então é um tipo. Aí tem essa da impressora 3D, que são pouquíssimas empresas que fazem no mundo atualmente, e tem outra linha também que é de carnes feitas a partir de células animais mesmo, cultivadas em laboratório. Então são 3 tipos diferentes. Essa carne que é feita a partir de células animais, ela vai ter um problema aí para entrar no mundo vegano, né? Vai ter muito debate sobre isso, de onde veio essa célula, como ela é cultivada. Essa da impressora 3D é 100% vegana, já é só uns ingredientes feitos ali, preparados, né? Colocados no pedaço de carne de uma forma muito tecnológica. Então o futuro é muito promissor e o mais importante de tudo é que a gente não tem frigoríficos à vista, não tem abatedouros à vista no futuro. Pelo menos no futuro dessas carnes alternativas. Se você gostou do vídeo, por favor, curta, inscreva-se aqui no canal também e em breve eu volto. Um grande abraço. Tchau. Beleza. E tem a carne animal também, que é feita através dessas impressoras. A carne bovina mais cara do mundo pode ter um futuro super tecnológico e sustentável também. Cientistas japoneses imprimiram o Wagyu em 3D. Vejam agora. Cientistas da Universidade de Osaka, no Japão, usaram células-tronco isoladas de vacas Wagyu para imprimir em 3D uma alternativa de carne que contém músculos, gordura e vasos sanguíneos característicos desses animais. A carne Wagyu é famosa em todo o mundo pelo alto conteúdo de gordura intramuscular, conhecido como marmoreio ou sashi, que confere à carne sabores ricos e textura distinta. Mas a forma como o gado é criado é frequentemente considerada insustentável, porque contribui enormemente para as emissões de gases prejudiciais ao clima. Com a inovação, se pretende resolver esse problema, usando a estrutura histológica da carne Wagyu para desenvolver um método de impressão 3D que pode produzir estruturas complexas. Mas a novidade não vai agradar os veganos, já que é feita a partir de células-tronco de vacas. De qualquer maneira, pode ser um exemplo de como produzir alimentos saborosos com menos impactos ao meio ambiente e sem crueldade contra os animais. O astronauta norte-americano Mark... Deixa eu só deixar pausado isso aqui. Sua nova moda
Isso é da casa daí. Pessoal, alguém teria coragem de comer essas carnes? Impressora 3D? Só para me entender aqui como é que tá. Quem aí comeria a carne vegetal lá, do primeiro vídeo? Podem responder ali no chat mesmo, né? Porque normalmente, quando perguntei sobre isso, o pessoal, até a carne vegana aceito, né? Mas essa feita de célula-tronco eu já ficaria meio pé atrás, né? Os alunos normalmente, depois é natural. É verdade. Porque se mexe com célula-tronco, parece que meio que assusta, né? Mas lembra aquilo que a gente comentou, a gente falou, né? As novidades, a inovação assusta. E eu confesso para vocês, eu também teria medo de comer desse último vídeo ali, que foi feito a partir de células-troncos, né? Vegana, tudo bem. Eu também acho que a vegana ali eu ia de boas. Mas essa célula-tronco, até eu, né? Tipo, fico um pouco pé atrás ali, né? Então, realmente, a inovação, ela realmente assusta. Mas vamos aqui, tipo, digamos, ver o lado bom, né? Você viu ali que reduz a emissão de gases, né? Que prejudicam o ambiente, né? Na criação desses bois ali, para fazer essa carne, né, para produzir essa carne. Reduz o impacto, né? Então, digamos, do clima. Você não precisa, digamos, ter os frigoríficos de abate de animais, então também, né, seria um lado positivo. Porém, é algo que acho que deve ser um pouquinho mais testado, né? Assusta um pouquinho mesmo. Mas esse é um exemplo que eu trago aqui, por isso que eu gosto de fazer essa pergunta, né? Porque para mostrar que a inovação, ela realmente assusta. Ela é um pouquinho, digamos assim, deixa a gente com o pé atrás. Agora, aqui é um exemplo de impressora que imprime as casas, tá? De habitação, casas que não precisam quase de mão de obra. Esta, em Antuérpia, na Bélgica, precisou de 15 dias e de uma impressora 3D gigante que fez a maior parte do trabalho. O arquiteto responsável pelo projeto explica que a impressora constrói as paredes curvas de uma parte da casa e as paredes retas, e ao olhar-se atentamente para a estrutura das paredes é possível ver as diferentes camadas. A impressora vai libertando betão por um caminho pré-definido, criando as referidas camadas que formam as paredes. Na construção ainda utilizada madeira, metais e vidro. Esta será a primeira casa de 2 andares construída através deste processo e terá como vantagem a redução do impacto no meio ambiente. O arquiteto adianta que se pensa que um processo como este reduz em 50% as emissões de CO2 nesta construção e, além disso, ela é feita a uma velocidade gigantesca, pelo que se economiza muito tempo. Tempo e dinheiro, porque, diz o responsável pelo projeto, utiliza-se 60% de materiais a menos. Um projeto concretizado por estudantes de Ciências Aplicadas da Universidade Thomas More. Uma delas diz que é uma loucura olhar para o resultado. Outro acrescenta que foi uma experiência única, porque se terminam os estudos com este maravilhoso resultado final que é tangível, real, uma casa onde se pode entrar e que permanecerá naquele lugar para quem quiser ver. No futuro, espera-se que uma casa como esta possa ser impressa em menos de 2 dias. Imagina uma casa, 2 andares, né? Em 2 dias. Legal, né? Tá, então, esse seria sobre as impressoras 3D, né? E o BI, né? Que é um conjunto de estratégias e técnicas que são empregadas... Deixa eu abrir o microfone, né? Tá. Então, um conjunto de estratégias e técnicas que são empregadas por empresas que têm o propósito de analisar aqueles dados que são gerados do Big Data, né? E assim melhorar a tomada de decisão baseada em informações concretas. Tá? Então, esse Business Intelligence seria isso, né? Então, ele utiliza a tecnologia dos bancos de dados, né? E com a inteligência artificial faz essa análise e consegue fazer, por exemplo, aquele direcionamento de marketing. Tá? Alguém gostaria de citar alguma mudança, né? Que seria legal para enquadrar aqui? Algo a mais?
Fiquem à vontade. Enquanto isso, eu tô com o foninho aqui, pessoal. Eu vou pegar uma água ali pra mim, que a minha acabou. E hoje tá um calor incrível aqui. Choveu um pouquinho que parece que abafou mais. Então, alguém coloca ali uma mudança em fatos, né? Uma tecnologia que mudou, que vocês acham assim que impactou, né? Positivamente, de preferência. Ou negativamente, vocês fiquem à vontade. Assinatura digital, perfeito. Agilizou muito os processos, né? Nossa. Até eu fui esse tempo reconhecer uma assinatura, porque a empresa que solicitou não aceitava assinatura digital. Veja, né? E eu conversando com o rapaz do cartório lá, ele falou, ixi, aumentou muito o preço para começar. Antes eu lembro que eu fazia o reconhecimento, eu pagava, acho que não era R$10, né? E hoje tá R$50, quase isso. E o rapaz falou, nossa, mas é que caiu muito a procura, a gente não sabe, logo isso daqui vai acabar. Cara, o rapaz do cartório falou isso. O próprio EAD, o ensino à distância, perfeito. Pessoal, eu comentei com vocês que eu fiz o curso na PUC, né, o meu MBA. O professor mostrou, entre vários exemplos, né, ele mostrou uma tecnologia de ensino à distância que para avaliar se o aluno está tendo interesse na aula ou não. Tá? Então, ele consegue, com a câmera, identificar se o aluno está sonolento, né? Ele faz uma varredura do rosto e consegue identificar se o aluno está sonolento, se ele está prestando atenção, se ele está desviando o olhar, por exemplo, uma cola, né? Olhando para o lado, assim, e dá alertas, tá? Para vocês verem como que a tecnologia, né, está sendo empregada dentro desse ensino à distância. Trabalho com contabilidade, tenho vários clientes online, perfeito. Toda documentação é online, show. Né? Legal. A parte de contábil também, eu acho que hoje em dia os sistemas de gestão, eles fazem bastante isso, né? Já entrega quase pronto, né? Caroline, né? Caroline, antes, vamos chutar aqui, uns 10 anos atrás, era complicado agilizar tudo aquelas notinhas lá, né? Hoje em dia, você já recebe, digamos assim, um arquivo que você faz a importação no seu. Pegou já na era digital? Nossa, deu sorte. Eu trabalhei eu trabalhei, digamos, na parte contábil também, e eu enviava todas as notas fiscais pro contador e ele tinha que conferir uma por um tempo. Era sofrido. Hoje eu já vejo, né? Você já manda um arquivo exportado lá, né? Um XML lá, ele faz a importação. Nossa. Sofrido. Professor, fale mais sobre o professor da PUC. Ah, sim. Não, olha. Ele é programador, tá? Ele é programador, para você ter uma ideia, o conhecimento dele é de assembly, tá? Que é uma linguagem mais próxima de máquina. Para você ter uma ideia, durante uma das aulas, ele pega um celular, assim, da turma, que estava presencial, né? Porque lá é misto. E ele mostra como é fácil abrir a câmera através de um código. Abrir a câmera do celular da outra pessoa sem que a pessoa saiba. É. Como assim sobre esse método? Ah, da câmera? Eu vou trazer, eu vou ver se encontro o vídeo que ele passou lá, só que tá em inglês. Né? Tá em inglês. É uma tecnologia fora do Brasil aqui. Mas é assim, precisa, vamos supor, o EAD lá. Nossa, até a minha câmera tá desligada aqui, deixa eu ligar aqui. Então, deixa eu só abrir aqui a câmera, fica mais fácil de explicar. Por exemplo, eu estou aqui, ó, a câmera está aqui, posicionada aqui. Por exemplo, se eu fizer isso aqui e começar meio que, né, piscar mais lento,
a leitura digital consegue identificar meu olho ali, ele faz aquela varredura do rosto, que é a mesma utilizada para abrir, por exemplo, o celular, né, com a face ali, e consegue identificar que eu estou perdendo o foco. Então, com isso, consegue melhorar as aulas. Vai, por exemplo, fez essa varredura, a maioria dos alunos estão perdendo o foco, identifica que aquela aula não está tão interessante e é passado para o professor fazer uma nova reavaliação, né, um exemplo, e melhorar a sua aula em si. Consegue identificar, por exemplo, desvio de olhares, por exemplo, eu estou aqui, né, para responder uma prova, e se eu fizer isso aqui, ó, olhar para o lado, né, ele consegue identificar, né, e seria uma sugestão de cola, por exemplo. Então ele consegue pela expressão facial, nervosismo, consegue encontrar nervosismo na pessoa através da face. Então ele faz uma leitura da face da pessoa. Tanto que nas aulas que a gente estava tendo da PUC, os professores falavam, eles não estavam usando esse sistema, mas lá a lista de presença era a câmera. Então, durante a pandemia, né, quem tivesse com a câmera desligada não recebia presença na aula. Você tinha que estar com a câmera ligada. E eu tive um problema porque minha câmera do Note, ela estragou, parou de funcionar do nada. E eu perdi 2 aulas, assim, que eu não conseguia, né? Não consegui solucionar. Eu tive que comprar essa câmera hoje que eu estou usando aqui. Para não ficar aí, ainda mais eu como bolsista, né? Bolsista lá, no caso da PUC, você precisa tirar 80, não é nem 70, 80% da nota e tem que ter 80% de presença para não perder a bolsa. Então, é bem puxadinho nessa parte, mas tá certo eles. Espero que tenha esclarecido. Ficou mais alguma dúvida? Ou alguém quer mais algum exemplo aqui? Wagner, desculpa, você trabalha com o que mesmo, Wagner? Eu anotei aqui, aquela vez que você se apresentaram, deixa eu ver se eu imagino. Até eu queria ver com vocês, pessoal, se vocês quiserem, podem me mandar direto, né, particular ali, o Insta das empresas de vocês, né, ou até compartilhar ali no grupo mesmo, tá? Para mim conhecer melhor a cada atividade de vocês, né? Ou, se for o caso, vocês podem mandar também qual que é o projeto, né? Porque tem muitos que estão fazendo o curso, mas não tem empresa. Em direito. No produtor rural. Legal. Mas você tem uma empresa? MEI, alguma coisa assim? Olha que legal, essa parte de direito deve ser até essa tecnologia, né, que é aplicada dentro da câmera ali, que consegue identificar, pode até, no momento não, beleza, pode ser até aplicado nessa área de direito, né? Vamos supor que você consegue identificar nervosismo, consegue identificar se a pessoa está mentindo, por exemplo, né? Não sei, deve ter, né? Eu até vou dar uma pesquisada, ver se já tem alguma coisa de leitura nisso. Beleza, pessoal? Então vamos pro próximo aqui. Mas fique à vontade, pode me mandar ali no chat ou abrir o microfone de vocês, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui já está quase acabando, né? Vocês me falaram às 9 que acaba, correto? Só me confirma. Daí eu nem dou início aqui, tá? Eu mando essa aula que está gravada para vocês aí. Às 9h15? Tá? Então, acho que mais uns 10 minutinhos. Querem ver essa parte do ecossistema de inovação, pessoal? Acho que dá para passar aqui, né? Deixa eu só ver mais ou menos quantos slides são. Mas é bastante. Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar para a próxima aula essa daqui, tá? Então a gente vai iniciar e fica meio perdido. Tá? Então nós temos ainda 7 minutinhos, correto? Deixa eu ver aqui. O que nós podemos conversar aqui? Mais alguém quer dar algum exemplo aqui?
Célia Lima, auxiliar de serviços gerais, merendeira, formação em geografia e licenciatura. Show. Vou me passando aí, pessoal. Quem não me passou na aula passada, que não se apresentou? Esse horário de aula para vocês fica bom? Que eu vi que teve bastante pessoal que estava me mandando mensagem hoje. Hoje estavam me enviando algumas mensagens. Estavam assistindo as aulas. Até inclusive para melhorar a visualização para o celular. Foi hoje, o rapaz me pediu. E ontem me estava me pedindo indicação de software, né? Então, aproveitando, eu falei para vocês que eu tenho uma empresa, né? Tenho um MEI também. Eu vou explicar um pouquinho o que seria esse MEI. Ao decorrer das aulas, eu vou falando um pouquinho mais sobre ele. Eu trabalhei muito tempo na área de projetista de vidro temperado, né? Que são aqueles vidros de segurança daquelas portas, né? Eu fazia o orçamento, era projetista e orçamentista. Então, me mandavam lá a medida da porta, a altura, a largura, e eu tinha que pegar a calculadora e fazer quanto que ia dar de vidro, quanto que ia dar de ferragem, quanto que ia dar de alumínio. Um dia eu vi que isso daí gerava um padrão, né? Era sempre a mesma coisa, só mudava a medida, a largura, a altura, mas a porta era sempre, tinha a fechadura, tinha as corrediças, né? Tinha o mesmo tipo de alumínio. O que eu fiz? Eu criei no Excel uma planilha no Excel que era só eu colocar a largura e a altura e ele já me dava, então, o preço do vidro, o preço da ferragem, o preço do alumínio, né? O peso do vidro e a metragem quadrada do vidro, que era o que precisava passar para a fábrica produzir. E antes disso, demorava, por exemplo, o cliente, né, a vidraçaria, ligava para a fábrica, para o seu vendedor, pedia o orçamento, o vendedor passava para mim o orçamento, eu pegava esse orçamento, fazia e entregava provavelmente no final da tarde, ali, porque eram vários, né, ou às vezes até no outro dia, dependendo da quantidade, e levava em torno de 24, 48 horas, né, para ele devolver o orçamento para o cliente. Com essa planilha, era no mesmo momento, no telefone mesmo, ele me falava, olha, a medida então da porta é de 2,10 de altura por 3 metros de largura, 4 folhas. Eu escolhia lá e colocava a largura e a altura no Excel, tá? Para vocês terem uma ideia, e já me dava o resultado no telefone mesmo, vai sair tanto, vai sair 3.000, né, completo. E nisso eu comecei já, digamos, a fazer já o atendimento direto com o cliente. E como que surgiu a ideia de criar um programa em cima disso? Foi quando um cliente que foi visitar a fábrica pediu para me conhecer, falou que queria saber como que eu fazia tão rápido os orçamentos, né? Aí eu peguei e mostrei a planilha para ele. Ele, juro por Deus, pessoal, ele pegou e abriu a carteira dele e falou, olha, eu tenho isso daqui, um valor em dinheiro. Me dê essa planilha no pendrive e eu te dou esse dinheiro aqui, se você quiser mais, depois eu te pago. Ou seja, eu vi que tinha mercado, né? Falei, opa. E acreditem ou não, eu vendi por muito tempo planilhas de Excel. Essa planilha eu vendia para os vidraceiros. Os vidraceiros compravam. Então, para vocês verem, às vezes algo que você cria para você, né? Você inova para você, para ajudar o seu trabalho, você consegue criar uma empresa. Tá? Por muito tempo eu vendi para uma associação chamada Advipar, né? Se vocês pesquisarem, a Associação de Têmperas do Paraná, né? Vidreira do Paraná. Foi mais de 600 planilhas, até devo ter as fotos aí que eu gravava em CDzinho para colocar no computador lá com a planilha para eles copiarem para uma pasta lá e fazer esse uso da planilha. Depois eu comecei a criar vídeos ensinando como eles usarem, né? E aos poucos eu vou mostrando para vocês, vou contando um pouquinho mais da minha história, tá? E eu gostaria que vocês fizessem isso. Quem tem empresa, né? Eu gostaria de saber, por exemplo, abre o microfone, a gente vai trocando ideia. Conhecer como que surgiu a ideia da empresa, né? Por que surgiu, tá? Então fica uma dica para as próximas aulas, perfeito? E aquilo que eu disse, meu WhatsApp, pessoal, vocês têm ali meu contato, não importa a hora, tá? Precisou de alguma dica, precisou de alguma coisa, querem conversar, pode me mandar ali, perfeito?
ver como é que tá aqui, ó. O pessoal tá me mandando alguma coisa. Não, a Célia. Uhum. Ok. Então acho que a gente pode encerrar, né? Acho que já para encerrar hoje. E daí, na próxima aula, a gente vê isso daqui, então, sobre ecossistemas de inovação. Perfeito?